E aí, pessoal, vamos dar continuidade? Hoje temos uns temas que eu acredito ser muito interessante, que nós vamos estar falando de alguns assuntos que envolvem as diversas fases do processo de envelhecimento. Nós falaremos das funções cognitivas. Isso envolve a infância, a pré-adolescência, a puberdade, a adolescência, a maturidade, o envelhecimento como um todo. As funções cognitivas, nós temos 5 elementos assim primordial na estrutura de aprendizagem, de interatividade, de raciocínio do indivíduo, que é justamente a memória, a atenção, linguagem, percepção e as funções executivas. Memória. No próximo momento nós falaremos de como é que está edificada a estrutura de memórias. A atenção. A atenção é o momento inicial para começar a se estabelecer a aprendizagem ou ativar as memórias iniciais. A linguagem se dá tanto na recepção das informações quanto na transmissão, que não necessariamente é apenas oralizada. A linguagem escrita, gestual, corporal, existe uma infinidade de possibilidades de linguagem. A percepção é como o indivíduo percebe, nota as coisas no seu ambiente, na interatividade com outras pessoas, no meio, enfim, é a capacidade crítica desse indivíduo em perceber e processar essas coisas. E as funções executivas, que eu diria assim, que são as funções assim, primordiais, que são responsáveis pela tomada de decisão, pela organização, pela sistematização, raciocínio lógico, matemático, são justamente as funções responsáveis pelo processo de desenvolvimento e estruturação do ser humano na sua história de vida. Agora nós vamos falar especificamente dos tipos de memórias. Então, memória normalmente a gente trata de forma simplória. Minha memória não está muito boa, como se fosse uma coisa simples, única. E não é bem assim. Se vocês observarem aqui no gráfico, nós temos memórias de longo prazo, memória de curta duração e memórias operacionais. Vamos falar primeiro da memória de curta duração. É a memória que acontece em questões de 1 minuto, de segundos. Então, a memória que surge de forma rápida e que termina sendo uma base estrutural para as memórias operacionais, que são as memórias estruturais, que restauram informações, que ajudam na capacidade de raciocínio do indivíduo, dos raciocínios rápidos, lógicos. E nós temos as memórias de longa duração. Essas memórias de longa duração, ela está subdividida nas memórias declarativas. As memórias declarativas são as memórias que estão relacionadas a nomes, a locais, a assunto específico, a data, memórias episódicas, que são as memórias que estão relacionadas às questões temporais, a tempo específico, aniversários, datas específicas, o período na vida da pessoa, na história. Nós temos a memória semântica, que é um tipo de memória também declarativa, e temos as memórias não declarativas, para não me estender muito, porque o objetivo não é aprofundar nesse assunto. As não declarativas são justamente as memórias ligadas às questões de aprendizagem do indivíduo. Como você está vendo aqui, nós temos condicionamento, superaprendizado, habituação, adaptação e prime, que significa justamente as memórias no processo de aprendizagem, e aprendizagem não estou falando só de aprender determinados assuntos na escola, mas no dia a dia, que vai estruturando a capacidade desse indivíduo, no momento dos seus raciocínios, restaurar informações e facilitar justamente a sua interatividade com todo o processo, as suas criações, e justamente possibilitar o seu processo de desenvolvimento. Então é isso aí. Por hoje é só. Me aguarde com o próximo assunto.